O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 3 dias para que a Câmara Municipal e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prestem informações sobre a assinatura do novo contrato de concessão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O ministro solicitou ainda pareceres do advogado-geral da União e do procurador-geral da República no mesmo prazo. A ação foi protocolada por PSOL, Rede, PT, PV e PCdoB, de oposição ao governo paulista de Tarcísio de Freitas, que defende a privatização da companhia. Segundo as legendas de esquerda, faltam estudos técnicos dos impactos orçamentários da medida e a ausência de normas de proteção ambiental e regramento ineficaz da política tarifária que será aplicada. Bom, vou começar com meus colegas de bancada aqui do estúdio da RTL. Ana Paula Henkel, muito boa noite, uma parceira agora de viagem, além de bancada também de viagem, né, Ana? Seja muito bem-vinda. Para surpresa zero, né, a judicialização dessa questão sobre a privatização da Sabesp pelos partidos de esquerda, PT, PSOL, Rede e PCdoB levaram a questão à justiça. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência. Muito boa noite, Piotr e Cauti. Estão segurando forte aí, tomando conta da lojinha. Paula, é uma agenda de retrocesso, né? Essa agenda que não apoia privatizações, que não apoia a independência econômica do Brasil. E curioso que estávamos comentando hoje, Augusto e eu, sobre as Olimpíadas em Los Angeles de 1984. As Olimpíadas que foram as Olimpíadas privatizadas, as Olimpíadas que não usaram 1 centavo do dinheiro público, 1 centavo. E até hoje existe um fundo de mais de 2 bilhões de dólares exatamente oriundo da Olimpíada privatizada, né, que ficou rendendo ali ao longo de todos esses anos, sustentando projetos importantes esportivos no estado da Califórnia. Então é mais do mesmo, né, Paula? É um retrocesso. Nós precisamos sempre comentar as privatizações e apoiar as privatizações e enxugar a máquina, né? Hoje o Brasil tem uma máquina muito grande, um Estado onipotente, onipresente, que quer colocar a mão em tudo. E se nós não começarmos a encarar as privatizações como um ponto-chave do nosso crescimento econômico, o Brasil dificilmente dará certo. Augusto Nunes, muito boa noite. Mais uma viagem aqui hoje em Santos, litoral sul paulista. Muito agradável. Sempre bom estar em Santos. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, o Carlos Cauti. Boa noite, quem é o Piotr está conosco lá no estúdio em São Paulo. E boa noite, sobretudo, aos espectadores de Santos, além de mandar os cumprimentos a quem nos acompanha em todo o Brasil. O problema do PT é o seguinte: cada estatal que é privatizada é um cofre a menos. É um cofre a menos, eles perdem cofres. A contabilidade deles é feita dessa forma. Qual é a verba que nós estamos perdendo a chance de embolsar ou distribuir? O Brasil envergonha, o governo brasileiro envergonha todos os brasileiros sérios com os índices de saneamento que nós apresentamos. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de coleta de esgoto. Um número absurdo de brasileiros também não tem acesso à rede de distribuição de água. E, no entanto, eles querem que a empresa permaneça estatal, a Sabesp. Imaginem se as telefônicas continuassem estatais, o que o PT não teria feito? Nós teríamos um telefonão, aí, além do petrolão, mensalão. Ia também haver a farra do telefone. Tudo o que foi privatizado melhorou. Tudo.
Veja o que o brasileiro tinha antes que o governo Fernando Henrique começasse a acelerar o processo de privatizações em matéria de telefonia, por exemplo. Eu, quando passei pelo Estadão pela primeira vez, fim dos anos 70, o Estadão tinha 2 páginas de classificados, pequenos anúncios, tratando de compra e venda de linhas fixas de telefone. Se você entrasse na fila da Telesp, você esperaria 2 anos por uma linha. O telefone, ele era um dos itens que constavam dos espólios, das heranças e tal. Hoje, todo mundo tem celular. O PT foi contra. Claro, o PT foi contra porque o PT precisa da pobreza para ter voto. Dá uma Bolsa Família, garante um voto. Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Então não me espanta que o PT recorra à justiça a cada derrota que sofre no poder, que é o encarregado de cuidar disso, poder legislativo. Eles têm uma bancada minúscula, né, porque corresponde ao que o partido pensa, pequeno. E eles recorrem à justiça porque a justiça tem sido muito amiga do PT. Adalberto Piotto, direto do estúdio da Revista Oeste, em São Paulo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Quero ouvi-lo também. Não espanta a esquerda apelando aí ao STF em relação à privatização da Sabesp, Piotto. E vale lembrar que esse processo no STF foi distribuído para o ministro Cristiano Zanin. Mas, como o Supremo está em recesso, quem acabou recebendo o juiz de plantão, o ministro de plantão, é o ministro Edson Fachin, que então deu esse prazo aí de 3 dias para que o prefeito aí de São Paulo se manifeste a respeito dessa ação, dessa coligação aí, PSOL, Rede, PT e PV sobre a privatização da Sabesp. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Cauti, a todos vocês que nos acompanham. O PT foi contra o marco do saneamento lá atrás. O marco do saneamento, todo mundo é só olhar para a realidade brasileira, sabe que foi um avanço, porque colocou metas, 2033, para a universalização tanto da oferta de água potável, quanto coleta e tratamento de esgoto. Nós estamos falando de tratamento também. As pessoas vão às praias, pulam o esgoto, mas tem sol, dizem que pegou praia e foi bom. Não foi bom se tem esgoto na praia. Basta ver os rios das cidades. Mas o PT tem um pacto com o atraso. O atraso e a conveniência, que o Augusto já explicitou aí, então eu vou no ponto seguinte. Para você ter uma ideia, tem um documento, na verdade é um estudo que o governo divulga, chamado SNIS. SNIS é exatamente esse Sistema de Informação sobre Saneamento. O último é de 2022, o atual governo não fez nenhum, não divulgou nada até agora. Mas tem uma outra questão. Este é o assunto em que o Supremo deveria ter dito o seguinte: olha, esse é um assunto do Legislativo e do Executivo. O Executivo tinha por obrigação, por lei, que consultar o Legislativo. No caso, a Câmara de Vereadores de São Paulo. Consultou. Ali, os representantes eleitos pelo povo analisaram o assunto e aprovaram a continuação da Sabesp como fornecedora de saneamento básico da cidade de São Paulo, assim como outros municípios pelo interior do estado de São Paulo também. A Sabesp é uma das empresas de saneamento que tem capacidade econômica, capacidade financeira de, obviamente, atingir todas essas metas que estão lá no marco do saneamento. Não é um problema para a Sabesp, que tem conhecimento e tem capacidade financeira, que são exatamente as exigências que o próprio marco de saneamento faz. E que, vamos lembrar de um caso mais recente, no começo do atual governo do PT, o governo questionou a lei de saneamento para tentar privilegiar as empresas estaduais ineficientes, como a empresa da Bahia, por exemplo. Não conseguiu, felizmente, o saneamento continua andando e o marco continua aí, ou seja, as metas todas. Neste caso, o Supremo deveria economizar trabalho. Já que é de plantão, se coloca para trabalhar só no que realmente requer a resposta urgente.
Neste caso, nem resposta o Supremo tem que dar, ele tem que dizer: este é um assunto do Legislativo da cidade de São Paulo, a Câmara Municipal, que já aprovou. O Executivo apresentou a ideia, os representantes do povo disseram: não, está tudo certo, segue adiante. Mas o PT questionou também aqui a própria privatização da Sabesp, que foi, já falamos disso nesse programa por várias vezes, assunto de campanha, uma defesa de campanha do então candidato Tarcísio de Freitas, eleito com esta plataforma. A combinação de atraso e PT são quase, né, é uma questão muito clara, é uma definição, parece, do partido. Mas, de novo, aí retomamos a lógica do consórcio. Por que o Supremo vai se meter neste assunto? Não é um assunto do Supremo. Mas, de novo, a gente tem o ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal criando insegurança jurídica no país. Supremo Tribunal Federal e insegurança jurídica são quase sinônimos hoje no Brasil, Paula. Carlo Cauti hoje conosco, fazendo companhia da Alberto Piotto no estúdio em São Paulo. Muito boa noite. Cauti, você também concorda aí que o STF deveria devolver o assunto para o Legislativo em relação a essa discussão sobre a privatização da Sabesp, Cauti? É óbvio, Paula, porque houve uma votação aqui em São Paulo da Câmara Municipal e também da Assembleia Legislativa que estão sendo ambas desrespeitadas. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotto. Boa noite ao nosso público, especialmente de Santos. Uma decisão do STF contrária a essa privatização, que eventualmente suspenda via liminar essa privatização, seria uma ultragem à população de São Paulo, que elegeu seus representantes, e esses representantes, de forma democrática, votaram para privatizar a empresa e para manter o contrato com essa empresa, porque a consideram a melhor escolha para os seus representados. 37 vereadores de São Paulo votaram a favor, 17, totalidade quase, do PT e do PSOL, votaram contra. É assim que funciona a democracia. Não adianta ir no Supremo Tribunal Federal, tentar arregaçar as regras democráticas, tentar dizer, não, se eu não ganhar, não está valendo. Tentar aquilo que os advogados chamam de embargos auriculares, né? Com o senador lá do Amapá, muito famoso, conseguia embargos, conseguia liminares, simplesmente se apresentando no STF, derrubando toda e qualquer decisão do Congresso Nacional e do governo Bolsonaro. Não dá mais, isso aqui, estamos atropelando a democracia, não é possível um negócio desse. E além disso, se a gente for analisar as perguntas, ou melhor, os questionamentos que o PT e o pessoal fazem, também não cabem, não fazem sentido. São questões que já foram analisadas pelo Ministério Público de São Paulo, já foram superadas pela Justiça de São Paulo, então o Supremo não deveria ter nenhuma competência sobre isso. Eles estão falando que não houve audiência pública, e houve, que não houve comunicação para as pessoas, e houve comunicação para as pessoas, que a Assembleia Legislativa não podia votar isso, e podia votar isso, porque a Câmara dos Vereadores podia e devia votar nessa privatização, ou seja, está tudo errado. E vamos dar o benefício da dúvida, porque o ministro Fachin, ele só está pedindo informações, ainda não deu nenhuma liminar bloqueando a privatização, que por sinal foi um sucesso. A demanda, está dando uma olhada agora, a demanda superou 30 vezes, a demanda de ações da Sabesp superou 30 vezes a oferta. Tivemos mais de 300 investidores, inclusive internacionais, que estão colocando dinheiro novo no Brasil. E para completar, como o Augusto justamente lembrou, tudo aquilo que foi privatizado no Brasil nos últimos anos funciona de forma excelente. Telefonia é um caso típico, bancos, rodovias também, e tudo aquilo que hoje continua na mão pública, infelizmente, é, se não vexaminoso, algo muito próximo do vexame para o Brasil e para a sociedade brasileira. Então, tomara que a Sabesp entre no primeiro grupo de empresas eficientes, empresas modernas, empresas lucrativas, e deixe esse segundo grupo de cabidões de empregos, empresas ineficientes, caras e centrais da corrupção de governos que já conhecemos.